E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de acordar, tenho aula daqui 6 minutos, então esse negócio aqui vai ter que ser muito rápido mesmo. Átila, sério? Eu acho engraçado o quanto a nossa cultura nos fode todos os dias, porque ela faz com que a gente repita de maneira irrefletida alguns comportamentos que a gente acha que são a natureza do ser humano, e na verdade não são a natureza do ser humano, são a cultura brasileira. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente não debate ideias e argumentos, a gente ataca pessoas. É engraçado como a gente não consegue se ater ao argumento que a pessoa usa. Então, quando a pessoa fala assim, só 5, 7 mil pessoas vão morrer, a gente não consegue falar assim, não é bem assim, o seu número está equivocado porque nós temos provas de que isso. A gente fala assim, quem é você para falar? Você é um bandido, você não tem moral para falar nada não. Olha quem tá falando. A gente ataca a pessoa e a gente não ataca o argumento. O Japão me ensinou muito nesse sentido, porque toda vez que eu tentei atacar a pessoa e não o argumento, eu tomei carcada numa sociedade inteira. Eu lembro como se fosse hoje, eu fazendo isso com uma menina numa linha, e ela disse, olha, isso daqui tá saindo errado, isso daqui tá saindo errado, isso daqui tá saindo errado. E eu falei, olha, quem é você para falar? Porque mais alguma coisa nesse tom, né? Falei, você fez um monte de coisa errada ontem e aí, depois que aquela situação passou, o Takeuchi me chamou. Assim, se o Takeuchi me visse jogando MOBA, ele ia me destruir e ele ia me transformar em uma pessoa melhor. Não sei, porque quando eu tô sob pressão eu fico irracional e aí eu não aprendo nada. Mas eu acho que o Takeuchi ele seria um ótimo coach de MOBA. E ele me chamou no canto e ele falou, nunca, não faz isso, porque isso demonstra que você é um líder ruim e que você é imaturo, que você não consegue lidar com pessoas. Quando uma pessoa te traz um problema, você tem que agradecer, porque ela está te dando informações a respeito de um problema que você precisa resolver. Aí você precisa entender bem o problema e você tem que agradecer a pessoa por estar te explicando bem o problema. E aí você tem que conversar com outras pessoas para que elas te ajudem a resolver aquele problema. Então, se ela falou que está estragando a peça aqui, depois está estragando a peça lá, você tem que perguntar para ela por que ela acha que está estragando ali, por que ela acha que está estragando lá. Aí depois você conversa com os engenheiros, com os técnicos, você conversa com outras pessoas para ver o que você consegue fazer para não estragar mais. É assim que se resolve. Quando você manda a pessoa calar a boca porque ela comete muitos erros, você joga no lixo a oportunidade de entender melhor um problema que uma pessoa que está trabalhando o dia inteiro naquela posição sabe muito melhor do que você. Eu falei, caralho. E essa não foi a única vez. Toda vez que eu tentava atacar a pessoa, eu recebia lições da sociedade que isso não deveria ser feito e que a gente deveria atacar o argumento. Logo, se a gente está sofrendo um ataque genocida, a gente precisa entender bem quais são esses argumentos que estão sendo usados. É por isso que eu fico assistindo aí Jovem Pan, vendo mensagens de WhatsApp. Porque pro meu telefone, eu não recebo absolutamente nada. Então eu fico pedindo para pessoas que recebem me repassarem. Por quê? Porque eu quero entender esses argumentos. Se você está numa seita, se você tá numa seita, você não sabe que você está numa seita. Se você está numa seita, você acredita que você esteja numa religião. E talvez não na religião, mas na verdade. Né? As outras religiões e as outras seitas que são falsas. Então, muito provavelmente, se a sua for uma dessas falsas, não é o caso, ela te privaria do contato de outras. Então, você é um irmão nosso aqui, você não vai aprender nada sobre espiritismo. Não, esses caras são do demônio. Você não vai aprender nada sobre candomblé. Não chega perto daquele povo. Né? Assim... Candomblé, o bandista, espírita, não chega perto, porque esse povo vai te fazer mal. Porque eles são do demônio e eles vão te desencaminhar. E aí, se você for ver a bagagem da grande maioria das pessoas que tem medo ou que tem aversão à Umbanda e a Candomblé e a religiões de raízes africanas, você vê que são pessoas que não entendem bem quais são os dogmas, né? Não entendem bem quais são as práticas e que presumem que entendem o que são aquelas práticas, né? Elas são práticas de adoração ao demônio, ao tinhoso, ao capeta, ao capiroto. E isso deixa a gente muito limitado. Então eu escuto aquela Pascoal,
aquela outra lá. Enfim, é preciso entender e é preciso refletir a respeito desses argumentos e pensar, eu tenho respostas para esses argumentos? Sim. Então, se você tem aversão ao Átila, é porque tem alguma coisa errada. É porque você deveria escutá-lo mais. E se depois de escutar mais e saber mais do que ele, né? O cara é doutor em biologia, o cara é doutor em biologia, o cara é especialista, né, em infectologia, em vírus, e toda a comunidade científica valida o que o cara fala. Quem é que discorda do que o Átila fala? Dr. Wong, que já morreu, Dr. Anise Yamaguchi. Nos canais, né, nos veículos, são esses. Osmar Terra é médico e discorda. E aí a gente pensa, por quê? No meio de toda a comunidade científica, só essas 3 pessoas, que eu vejo, que eu conheço, 3 pessoas que eu conheço são claramente antagonistas a ele e não têm o respeito e não têm o respaldo da comunidade cientista. Vá perguntar para médicos o que eles pensam de Nise Yamaguchi hoje. Né? Uma mulher que, quando vai defender o ponto dela, ela fala, não, veja bem, eu falo 4 idiomas, eu sou médica, pesquisadora, sim, que vendeu a própria imagem. 4 idiomas eu também falo. Nem por isso eu sei o que falar. Tem um monte de gente aí que fala 6, 7 idiomas e não tem nada para falar de interessante. Agora, a única coisa que ela tem para falar é uma mentira que mata pessoas, que leva pessoas a validarem crenças que foram construídas por WhatsApp aí, que literalmente matam pessoas. Agora a gente tem que escutar pessoas, a gente tem que deixar o cara do Madeiro falar, olha, vai morrer 5, 7 mil. A gente não pode parar o país por causa de 5, 7 mil. A gente tem que escutar o Bolsonaro quando ele fala, olha, vai morrer no máximo aí umas 800 pessoas até setembro e isso vai passar. 800 pessoas é a previsão do Bolsonaro. Então quando você diz que o Átila ele não pode falar porque ele falou 1 milhão, você primeiro deveria assistir o vídeo novamente porque ele fala, se nada for feito. E nós fizemos um lockdown bem porco, bem ruim. Por quê? Porque não houve o mais importante, que era a conscientização da população. Mas nós fechamos a escola, nós usamos máscara, nós tomamos cuidado, tomamos álcool gel, muita gente adotou medidas. É claro que tem uns 20%, 50% irrefletido que acredita só no pastor, no presidente e nas correntes de WhatsApp, e tem mais uns 20% aí que é irrefletido, que não acredita, mas que segue a banda. E aí ele usa máscara, vê um monte de gente sem máscara e fala, porra, eu tô sendo otário, e tira. Essas são grandes vítimas também. O cara fala, vou ficar em casa, aí vê gente na praia. Aí fala, vai se fuder, eu vou lá na praia também. Esse povo, ele engrossa o caldo das vítimas do discurso genocida. Mas a gente tem que deixar essas pessoas falarem, e depois a gente tem que atacar esses argumentos. O Átila, ele disse que seria 1 milhão de vítimas se absolutamente nada fosse feito. E nada foi feito, e algumas coisas foram feitas, e essas coisas foram tão poucas e tão insuficientes que nós já passamos de 300 mil. Esses números, essas previsões, eles foram constantemente ajustados, atualizados. Agora, se hoje você tem raiva do Dr. Drauzio Varela, porque ele falou porque ele errou, é engraçado, você nega uma pandemia, mas aí você tem raiva do Drauzio porque ele falou que não ia ser nada e depois apareceu dizendo que era. Como se ele tivesse, então, falado a verdade no começo e depois ele tivesse sido comprado. Mas é engraçado porque aconteceu numa época em que não era um problema grande pra gente. Ele foi adaptando o discurso dele conforme as coisas foram mudando, e desde então, sempre que ele falou, aquilo que ele disse teve respaldo na realidade, nos números, naquilo que a gente vê nas ruas, naquilo que os médicos estão passando nos hospitais. Enquanto que você tem uma retórica que jamais, desde o princípio da pandemia, colou com a realidade que as pessoas veem nos hospitais. E o anseio das pessoas de não perderem os seus grupos, de não perderem o apoio dos seus, de não decepcionarem o seu pastor e de não decepcionarem o seu presidente é tão grande que eles perdem 2, 3, 4 pessoas. Eles saem de uma intubação no hospital falando não foi Covid, foi outra coisa. As pessoas estão mentindo aí porque querem derrubar o governo. Há que se refletir no argumento de todos e há que se pensar no que todos falam. E é preciso construir o seu conhecimento para que você consiga distinguir quem está mentindo. Para quê? Para você mudar o país defendendo um político e atacando o outro? Não. Para que você consiga defender a sua família com as melhores práticas dentro daquilo que for possível. É isso que precisa ser feito. E se você quer lutar pela sua pátria hoje, lute pela conscientização e pelo conhecimento verdadeiro, não pela batalha ideológica, pela narrativa que você não sabe, mas que talvez seja irreal. Talvez você esteja jogando um jogo de RPG. Não tem um mestre de RPG que ele cria um mundo e te mantém dentro dele, e aí todo mundo que joga com você ali ao redor da mesa enxerga esse mundo como se fosse real? Talvez você esteja num desse.
Talvez você tenha criado um mundo para você em que o Covid não existe. Talvez você tenha criado um mundo para você em que determinado remédio funcione. Talvez você tenha criado um mundo para você em que os governadores só atrapalham o combate a essa coisa que nem tá aí. E é preciso olhar para o mundo de verdade e pensar a respeito dele. Errar, ser enganado é humano. Persistir no erro é burrice. E mesmo se você for burro, você não merece morrer por isso. A gente precisa salvar as pessoas. Fique saudável. Reflita a respeito.